Olá, meus alunos do primeiro termo, tudo bem com vocês? Hoje a professora está aqui chegando até vocês de uma forma diferente, né? Então, além de vocês me ouvirem, vocês estão me vendo. Nosso assunto da aula de hoje é um assunto bem emblemático, né? Que causa um alvoroço, né? Quando ele é falado e ele é discutido. Então, nós vamos falar sobre conflitos, algo que está presente na vida do homem desde os primórdios, né? E ele é algo muito flexível e muito adaptativo, porque de acordo com as mudanças culturais, econômicas, tecnológicas, o conflito sempre está ali, né? Então eles vão mudando com o passar do tempo, mas ele está presente. Então você precisa estar aí atento a essas questões, né, para que você não venha ser ou estar fazendo parte de um conflito. Então, nós vamos estar conversando hoje sobre alguns conceitos, algumas visões para que você fique atento nessa questão, né? Porque existem conflitos interpessoais, né? E muitas vezes conflitos intrapessoais também, né? E aí as consequências são menores, né? Se nós formos analisar em relação a números de pessoas, de envolvidos, só que esses conflitos eles podem, né, crescer aí e chegar a ser conflitos de ordem mundial, como é o caso que a gente está vivendo agora, né? Era um problema, era um conflito somente de um país e em questão de 5 meses virou a cabeça, virou o mundo todo. A realidade de todo mundo mudou por causa de um conflito lá, né, bem local. Então a gente precisa estar muito atento sobre essa questão, né? Aqui a Pro colocou aí uma figura para vocês bem emblemática, né? A questão aí que a figura do homem na pré-história era ele que puxava a mulher, o mundo mudou. Aí tá aí, ó, dia 8 de março, ele deve ter esquecido, né, de comprar uma lembrança ou parabenizar a mulher pelo seu dia, e aí, ó, levou uma cabongada na cabeça, e aí ele fala assim, né, o mundo está mudado, só que o conflito ainda está ali, né? E será que todas as pessoas têm habilidades técnicas para lidar com conflitos? Não, né? A essa questão é preciso tratar com pessoas que têm habilidades muito intrínsecas à pessoa, né? A pessoa precisa ter um feeling, precisa ter um tato para que ela possa lidar e gerir de uma forma correta com conflitos, né? Porque senão essas consequências, se não bem tratadas, tomam proporções, como a professora falou, de ordem, né? Sim, sem precedentes. Então, é preciso considerar muitos aspectos nessa questão, né? A primeira coisa é a gente saber que tipo de conflitos que existem, né? Então, a gente vai ver aqui. Muitas vezes, se você não trata esse conflito naquele momento, como a professora falou, toma proporções grandiosas. E tem conflitos que, se você trata logo de imediato, também ele vai tomar proporções muito grandes, né? Então, a gente precisa analisar essa questão, sabendo aí que tipos de conflito que nós estamos falando, né? Então, vamos lá. O primeiro conflito é aquele latente, né? O conflito latente, às vezes, só está com uma parte. É aquele assim, gente, eu olho para aquela pessoa, eu não me sinto bem. Olha, não vou com a cara daquela pessoa, não dá match, né? Não deu cola, não colou. Mas você tolera, você lida, né? Às vezes foi só uma primeira impressão, passou o tempo, as coisas já se resolveram, né? Então, ele existiu em algum momento, só que você não fez nada, né? E as coisas foram indo e acabaram se resolvendo por si, né? Então, nesse caso aqui, é isso que a professora fala. Se você chega para o seu superior ou para um colega de trabalho e fala assim, olha, eu não vou com a cara daquela pessoa, aquela pessoa muitas vezes, né, fica do seu lado e também começa a achar aquela outra pessoa antipática, né? Ou você pega e fala assim, eu não vou com a cara daquela pessoa. Aí o amigo, né, toma suas dores,
levanta e vai lá, tira satisfação, e o outro nem sabe. Então, vai tomando o quê? Proporções muito maiores. Então, nessa questão aqui, ele não é declarado, né? Não precisa tomar partido, né? Porque ele vai sendo trabalhado e ele por si ele pode se resolver. O outro conflito é o percebido, né? Elementos envolvidos percebem racionalmente. Então o outro já viu que você não gosta dele, porque você fica encarando, né? Você assim dá uma olhadinha, sim, a pessoa fala bom dia, você não responde. Então coisa simples, mas já viu que é recíproco ali o negócio, que tem alguma coisa ali que não está muito bom. E o sentido? O sentido já é aquele que atinge ambas as partes. O match não deu de nenhum dos lados, né? Um fala bom dia, outro não responde. O outro levanta a mão para participar da reunião, já outro já abaixa a cabeça e fala assim, lá vem, né? Já vem água dali. Não vem nada bom dali, né? A pessoa vai almoçar, senta do seu lado, você levanta. Então é algo que já todo mundo já percebeu. Não é algo mais velado, não é algo mais só percebido por alguns, não é algo que está ali guardadinho, não, já é algo explícito, todo mundo já viu que o negócio não está bom, né? E aí é algo já consciente. E por fim nós temos então o conflito manifesto. O manifesto já chegou nos dias de fato, né? Trata-se de conflito que já atingiu ambas as partes, já é percebido por terceiros e pode interferir na dinâmica da organização, como é o caso da pessoa fazer uma votação e ela dá a opinião dela. E você, só porque fulano foi que trouxe a proposta, você vai ser contra porque a proposta veio de ciclano. Né? E assim vai. E aí você discute, você aumenta o tom da sua voz, né? Você vira as costas e deixa todo mundo falando sozinho. Então já é algo percebido. E esse esse manifesto aqui é algo assim, né? Que aqui tudo que pode interferir de uma forma negativa pode vir a ser nessa fase desse conflito. Então, nós temos o conflito latente, o percebido, o sentido e o manifesto. Alguns autores vão incorporar um dentro do outro, né? E alguns autores ainda trazem mais tipos de conflitos. Mas a gente vai ficar com esses 4 na nossa aula de hoje. Bom, quais as principais causas dos conflitos, então? O primeiro seria objetivos conflitivos. O que seria isso? Então, numa organização, numa empresa, tem vários departamentos. Então, chega lá no setor de compras, 2 propostas de 2 departamentos, 2 solicitações. Aí, você aprova o de um e não aprova o do outro. Aí, o outro vai lá e fala assim, mas por que você não aprovou? Então, não aprovei porque eu não tinha dinheiro, mas o meu é de suma importância, o meu é de necessidade emergencial, e você acabou aprovando um projeto que poderia ser feito daqui 2, 3 meses, e agora? Então, dentro da organização, um começa a podar o outro, e aí esses objetivos começam a brigar entre si. A empresa não vai se deslanchar, né? Porque o conflito está dentro, né, da sua hierarquia ali, né? Então, ou chega um projeto para ser aprovado por um gerente, e aí ele nem olha e aprova o do outro e deixa o lá. E aí aquele lá era algo assim de necessidade emergencial, alguma licença, alguma coisa, e ele nem olhou. Então, causa de conflito dentro da organização quando você acaba privilegiando um setor, ou privilegiando um funcionário e deixando o outro. Recursos escassos, né? Quando o negócio aperta e aí você fica naquela, é preciso fazer compra, mas não tem dinheiro, né? É preciso reformar, não tem dinheiro, né? Aí ou chega o funcionário e fala assim, olha, eu recebi uma proposta X da empresa, ele é o seu braço direito e você não pode dar o aumento para ele, cobrir a proposta porque você não tem recurso, gera conflitos. Papel ambíguo, o que é esse papel ambíguo? Né? 2 pessoas mandando, né? Você tem lá e aí tem um
e o outro. E aí você vai lá, dá satisfação para um, para um outro, tal. Aquele outro tem que se reportar lá, ele não se reporta e você fica lá na guerra entre duas pessoas, né? Dois chefes, talvez. E então acabam aí brigando, tendo esse conflito, né? Porque tem um querendo mandar mais do que o outro, né? E aí isso não vai deslanchar, vai acabar travando. Falhas de comunicação. A gente já falou bastante sobre falhas na comunicação, né? A questão dos ruídos, a falta de emissores corretos, a falta de receptores corretos, a falta de códigos de comunicação que sejam eficientes, a falta de comunicação mesmo dentro da organização. Todos esses aspectos causam conflito, né? Interdependências. E aí, né? Então, para que as coisas fluam, você precisa seguir um nível hierárquico. E muitas vezes esse nível está rompido. Essa hierarquia está rompida. E aí, dessa forma, então, também, porque você não pode se reportar diretamente, né, a 3 níveis acima da hierarquia. Causa conflito porque você está indo direto lá e não está passando então para as pessoas que são que é responsável por você, né? Choques de personalidade, gente, isso é uma das coisas mais simples e comuns, né, que ocorrem dentro das organizações. Pessoas sanguíneas, né, pessoas fleumáticas, pessoas que, né, têm um gênio, pessoas que brigam por qualquer coisa, pessoas que são, né, apáticas. Então dá, né, dois bicudos não se bicam. Então, pá, né? Diferenciação, né, a questão de você, né, totalmente indiferente para a situação e aí acaba gerando. E, além de tudo, conflitos anteriores que não foram resolvidos, que ficaram ali e isso vai se arrastando e vai, então, causando problemas para todos os relacionamentos. As causas dos conflitos podem ter origem diversas e a maneira com que as identificamos e tratamos poderá acentuar o problema ou resolvê-las sem maiores danos, tanto para pessoas quanto para a organização. A terceira lei de Newton fala da questão da ação e a reação, né? Se se é aplicada uma força num corpo, né, o corpo B receberá essa força e com a mesma intensidade, com a mesma direção, né? Então você aplica nessa direção e vem com sentido contrário. Essa lei de ação e reação, ela representa, né, essa questão aí do conflito, né, da intensidade desse conflito nos relacionamentos interpessoais, porque muitas vezes, né, você faz alguma coisa, né, e aí você precisa então estar entendendo, né, que aquilo que você, da forma como você falou, da forma como você fez, pode vir da mesma, né, com a mesma intensidade, de uma forma que você talvez não gostaria de fazer, de receber, mas você fez, né? E isso aqui, no relacionamento interpessoal, precisamos entender que a forma que nos comunicamos e que nos posicionamos frente às situações faz toda a diferença, né? É uma coisa que nós estamos vivendo hoje. Como professor, muitas vezes a gente está pedindo que vocês, né, tenham um pouco de empatia em relação a toda essa situação, porque a gente está, né, a gente está sofrendo tão quanto vocês e muitos não querem entender, né? Então, isso acaba ferindo, porque as pessoas vomitam tudo da forma como eles, né, estão sentindo naquele momento, ou por causa da personalidade, falam, escrevem coisas que ferem, né? Então, assim, é uma situação ímpar, né, que está todo mundo no mesmo barco, então que você se coloque no lugar do outro, né? Tenha empatia, porque se você muitas vezes vomita tudo o que você quer da forma como quer, você está dando espaço para o outro também retribuir. Então,
né? Eu falo que é a teoria da raquete. Se você vem e dá uma paulada, né, no tênis, o certo é você rebater com uma força superior da força que você aplicou para vir a bola, né? Então, se isso acontece, se vira uma guerra, né? Então, a gente precisa, então, estar mediando toda essa situação, principalmente na questão da comunicação, né? Como é importante a comunicação. Então, pensa antes de falar, pensa antes de agir, né? A questão da comunicação é uma única causa de conflitos, mas se a gente minimiza isso, já temos aí, né, um conflito a menos para poder resolver, né? Muitos casos, a falta de conhecimento e de experiência para lidar com essas situações, né, acaba então gerando baixo desempenho, né, porque a pessoa não consegue solucionar, né? Então ela vai causar até mais conflitos ainda. Então, as pessoas que ocupam cargo de liderança precisam estar preparados para lidar com essas questões, né? De você parar, respirar, analisar, pensar e ir digerir para você vir dar uma resposta a tudo aquilo, porque senão as coisas vão ficando cada vez piores, né? Olha só, quando o líder sabe gerir essas situações de maneira eficiente, pode até acontecer conflitos, mas haverá satisfação, confiança, compromisso, empenho, busca de soluções, crescimento, enfim, melhoria nos resultados da organização. Então, ninguém está falando aqui que não vai ocorrer mais conflitos, que não vai ter mais conflitos. Sim, terá, porque se isso existe há milhares de anos, não vai ser da noite para o dia que ele vai sumir, mas você precisa saber lidar, precisa saber trabalhar com essa questão para você atingir melhores resultados. Quais são as estratégias, então, para solucionar esses conflitos, né? Primeiro, a gente já viu que a gente precisa ter conhecimento, né? Primeira coisa, para que o gerenciamento dos conflitos seja eficaz, é preciso conhecer as formas de agir numa situação conflituosa. A gente já viu quais são os conflitos e como a gente vai agir de agora para frente. E isso, a estratégia que você vai adotar, vai ser um dos fatores primordiais para o resultado ser positivo ou não. Se você vem com a teoria da raquete, né, muitas vezes o time adversário vai conseguir o ponto e você não, né? Então, nós temos aqui 3 abordagens para lidar, né? Primeira, abordagem estrutural. A abordagem estrutural, né, você simplesmente altera a estrutura, né? Altera o cenário. Então, assim, eu tiro uma pessoa de um local, coloco no outro, eu tiro a pessoa dali, né? Vou dar um treinamento para ela, né? Eu troco os pares, eu troco a mesa, né? Então, eu mudo a paisagem, eu mudo a estrutura, né? Então, sendo assim, eu resolvo o problema. Eu tô com uma dor aqui nas minhas costas. Vou trocar o travesseiro. Se for só o problema de trocar o travesseiro, é uma mudança estrutural. Agora, se já é o ciático, não adianta só mudar o travesseiro, certo? E a mudança, a abordagem de processos. Quando o conflito já existe, não adianta só alterar as condições que causam. É uma abordagem que deve envolver algum tipo de negociação entre essas partes. Então, você vai precisar, então, ali interferir de uma forma mais direta, né? Tratar. Não é só tirar a peça e colocar em outro lugar. Então, você vai ter que ir fazer uma fisioterapia para melhorar, porque a sua coluna já não está legal, né? Então, você trocou o travesseiro, excelente. Só que a dorzinha está ali. Então, vou ter que fazer uma fisioterapia para desinfeccionar e aí eu melhoro. Então, a pessoa está lá, o problema, né, o conflito está presente, então, olha, eu vou te trocar de departamento, só que você vai ter que fazer uma terapia, porque você vai ter que melhorar a forma como você fala, né? Apontar ali e tratar. E a abordagem mista pega um pouquinho de cada um. Eu troco e eu trato,
né? Nesse caso, o gestor não busca atuar somente nas causas do conflito ou somente no processo, né? É uma abordagem em conjunto. Então, aqui o negócio já é feio, né? Aqui o negócio é mais complexo, né? Já está mais aí difícil de lidar nessa questão. Então, olha só, abordagem estrutural busca mudar um aspecto que predispõe ao conflito. Técnicas adotadas: desempenho de recompensa grupal, objetivos em comum, reagrupamento, separação e rotação de pessoas, né? Porque a pessoa vai passando por todos os departamentos. De processo, busca resolver o conflito mudando o processo, né? Então, aí eu tenho desescalonização, né? A reunião de confrontação e a colaboração. Então, aí eu vou, né, conversar, eu vou ter que fazer uma mediação, vou ter que colocar ambas as partes ali e vão ter que lavar roupa suja. É nessa questão aqui, na abordagem de processos. E a abordagem mista, então, busca administrar o conflito usando tanto fatores estruturais como de processo, como a Pro já falou. Então, aqui eu tenho as fases da solução de processos. Eu já vi que eu tenho os tipos, né? Eu tenho as abordagens que eu tenho que tomar, né? E agora, como que eu vou resolver esse problema? Eu identifico a causa, né? Então, primeira coisa aqui, se eu identifiquei a causa, eu posso saber qual abordagem eu vou lidar, processo, estrutural ou mista. Eu procuro soluções e não culpados. Essa aqui é uma questão muito tênue, né? Uma questão aqui, porque muitas vezes a gente aponta e esquece da nossa responsabilidade. Análise e escolha da melhor solução. Vou discutir, eu vou chamar o outro também para opinar, para que eu não fique sozinho nessa questão. Aperfeiçoe a habilidade de ouvir e falar. A gente falou isso na questão da comunicação. Compreendendo o que ouve e sendo claro na transmissão de sua mensagem. Então, essa questão aqui é puramente comunicação, né? Todos precisam estar bem atentos nessa questão. Se coloque no lugar do outro. O que está ocorrendo, né? Seja construtivo ao fazer uma crítica. Eu falo que crítica é crítica, só que depende da forma como você transmite, né? Então, você pode estar muito bravo. Ouvia-se muito, alguns anos atrás, que é crítica construtiva e crítica destrutiva. Não é essa a questão. A questão é você saber criticar, usar o tom correto, usar as palavras corretas, né? Eu falo verdade mesmo, doa quem doer. Não é isso, não, né? Entre você ser verdadeiro e você ser uma pessoa que está sendo inconveniente e grosseiro, tem uma grande diferença, né? Você pode falar uma verdade com amor, uma verdade com carinho, uma verdade com polidez, uma verdade com a postura de líder, né? Do que você simplesmente... Certo? Procure a solução ganha-ganha. Faça uma negociação, né? O resultado ganha-ganha sempre é promissor, porque eu ganho, você ganha também, né? Haja sempre no sentido de eliminar as causas, não só resolver, porque se eu não tiro a causa ali, ela sempre vai voltar, né? Quando estiver errado, reconheça, né? Isso aqui é uma característica de um líder nobre. Eu errei, né? Então, deixa eu resolver, tá? Não joga nas costas do outro. Não varra os problemas para baixo do tapete. Isso aqui é algo, né, muito comum. E agir com resiliência. O que vem a ser resiliência? Resiliência é uma capacidade da física que você aplica força nela, né? Vai, torce. E quando você solta, ela volta da forma como ela era inicialmente. Então, resiliência é diferente de resistência, né? Resistência é quando você aplica a força e ela vai resistindo, resiste até o máximo possível, mas chega uma hora que ela não consegue resistir mais. Por quê? Porque a força que foi empregada foi muito maior do que ela pôde resistir. Mas a resiliência não. A resiliência, você vai, aperta. Na hora que você solta, ela volta da forma original. Então, é isso que a gente precisa hoje, né, nas organizações. Pessoas resilientes, pessoas que conseguem se adaptar às situações, mesmo ela sendo bem difícil,
né? Então a gente precisa adotar posturas imparciais, né? Ter essa questão aí, sempre lembrar de administrar conflitos faz parte do cotidiano, né? Tem que matar um leão por dia. Então a gente precisa entender que através das situações de conflito podemos extrair experiências de crescimento e desenvolvimento humano. Né? Quais são os aspectos positivos quando a gente passa por um conflito? A gente, né, aquela experiência nos traz sabedoria, nos traz um amadurecimento, nos traz uma visão de mundo maior, né? A gente sai dali mais maduro, né? Com um aprendizado, com uma bagagem, né? A gente consegue mudar, a gente consegue evoluir, a gente não fica estático, né? Plantado dentro daquela lama do conflito, né? Sendo uma pessoa negativa. Tem fatores negativos? Tem. Né? Os fatores negativos, muitas vezes, para uma organização que está passando por conflitos, a perda de recursos, você não consegue atingir os seus objetivos, você tem que demitir pessoas, né? E isso tudo gera custos. Então, os negativos, se a gente for olhar financeiramente, muitas vezes podem ser, né? Você faz uma negociação errada, um conflito que é resolvido de uma forma errada, você perde, né? Tem que pagar indenização e assim por diante. Só que a gente sempre tem que olhar para ter essa visão mais positiva, né? Que bem aproveitadas, essas mudanças então vão ser oportunidades de crescimento entre todos os envolvidos, né? Então que a gente possa então estar aí analisando essas questões, né, para que a gente entenda, né, de uma forma bem simples, né, a mensagem que a Pro quis passar para vocês, mas que vocês possam então estar aí refletindo, analisando os tipos de conflito, entendendo, né, da questão da personalidade que a gente já viu lá no começo das nossas aulas, para que a gente minimize esses conflitos e possam sair dessas situações sempre de uma forma positiva, de uma forma que nos traga então um melhor aprendizado para a nossa vida pessoal e profissional. Tchau, gente!